O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real, você que tem nos acompanhado nessas edições que tem, evidentemente, priorizado a pauta deste momento, tem percebido que propomos análises e reflexões acerca das diversas situações que estamos vivenciando de maneira obrigatória, compulsória e cruel. Uma vez que este cenário é ainda absolutamente surpreendente e também desconhecido da comunidade médica e científica que está trabalhando incessantemente para encontrar a cura, ou seja, a vacina. E as notícias mais promissoras nos informam que teremos esta possibilidade, na melhor das hipóteses, a partir do início do próximo ano. Este momento é um momento muitíssimo diferente na história da humanidade e tenho proposto a analogia com o momento que todos nós conhecemos, a CIDC, há 2020 anos atrás, quando tínhamos o período antes de Cristo e depois de Cristo. Neste exato momento, também estamos experimentando outro período ACDC, antes do Covid e depois do Covid, em que todas as relações estão passando por profundas transformações, quer sejam pessoais, familiares, profissionais e sociais. E assim devemos entender este período de transição, de adaptação e de transformação. Até porque estamos também, conforme eu sempre tenho dito, nos enfrentando com um inimigo invisível e traiçoeiro. Guardadas as devidas proporções, estamos também dentro de uma terceira guerra mundial, uma vez que esse vírus tem atingido todo o planeta e, diferente do modelo tradicional, quando eram utilizados armamentos bélicos tradicionais, desta vez o inimigo é absolutamente letal, traiçoeiro e anônimo. Sendo assim, não nos resta outra opção a tentarmos sobreviver e superar mais este desafio que se apresenta para todos nós. Através da prevenção, e nesse quesito temos que incluir, além da vacina, a informação, ou através da imunidade natural, que todos pretendemos ter, uma vez que, sendo assim, não estaremos submetidos às consequências e os efeitos deste vírus, nos tornando assintomáticos, assim como entendo absolutamente necessário que descubramos esta vacina que definitivamente resolverá todo este problema absolutamente cruel, conforme disse. Desta forma, o programa Cidade Real tem levado até você semanalmente informação do seu interesse e de utilidade pública, uma vez que a informação confiável, com credibilidade, isenta e parcial, pode lhe permitir entender todo este atual momento, que inclusive tem submetido as concessionárias que prestam serviços em nossa cidade e também acompanhar esta nova vertente deste novo momento. Todos estamos tendo que
nos compreendermos, termos paciência, tolerância e nos resignarmos para, desta forma, reunirmos o devido controle emocional para superarmos mais este desafio. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, e com os trabalhos do competente e eclético Marconi Jr., sejam todos muito bem-vindos na edição de número 656 do programa Cidade Real e que conta, evidentemente, com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do moderno e confortável estúdio Rafael Jacu, neste dia 31 de agosto de 2020. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, dando sequência
a série de entrevistas que estamos realizando com a finalidade de esclarecer o atual momento no que se refere às suas mais diferentes vertentes. Ou seja, precisamos ter um entendimento amplo deste momento para podermos nos adaptar, promovermos as transformações necessárias que precisamos e, assim, superarmos este desafio que certamente passa por uma questão de sobrevivência. Antes de avançarmos e cumprimentarmos o nosso ilustre convidado, quero registrar o meu agradecimento pessoal e também da direção da emissora à Mabs Arquitetura, empresa extremamente competente, profissional, idônea, séria, honesta e correta, que promoveu as reformas finais deste estúdio, o tornando ainda mais confortável, ainda mais proveitoso, produtivo, eficiente, no que se refere ao trato estético que assim foi promovido, entendendo que desta forma concluímos o projeto de novas acomodações deste programa, que certamente você observará com riqueza de detalhes ao longo desta entrevista. Temos um serviço de excelência prestado pela Mabs Arquitetura, que nos promoveu uma ótima atualização do ambiente, também conhecido como upgrade, que é um termo sensacional. E desta forma, quero reiterar os meus sinceros e honrosos agradecimentos ao companheiro Pedro Valente, administrador de empresa e diretor da Mabs Arquitetura, pela deferência, pela atenção e pela presteza na execução dos serviços. Feito esse registro merecido e devido, quero cumprimentar e saudar o ilustre companheiro e dedicado diretor da Nova FAOL, Paulo Valente, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem absolutamente honradas nesta sua 15ª participação, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real. Seja muito bem-vindo. Zuri, eu tenho minhas dúvidas se já é a 15ª participação, mas como confio na precisão dos dados de tal renomado instituto, eu acredito. Te agradeço mais uma vez pelo convite para participar aqui, para podermos esclarecer aí a população de Nova Friburgo, né, esses últimos acontecimentos aí. Acho que você coloca muito bem essa questão do ACDC, já falamos disso de outra feita, e realmente eu acho que estamos todos aprendendo a conviver com essas novidades, né, com esse novo normal, né? Acho que nós conversamos ainda antes do início da flexibilização, né, e a coisa vem evoluindo, e a FAOL, acho que a FAOL e o poder concedente e todos os concessionários, todas as pessoas envolvidas aí com atividade econômica, nas suas diversas vertentes, têm que aprender como lidar com as novas situações que foram colocadas aí pela pandemia, né? E você vê que o tempo está passando. Quando isso tudo começou, se acreditava vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, já lá vão 6 meses aí de início do problema, e a gente não vê uma solução se aproximando. Ainda não há uma luz no fim do túnel. Há um relaxamento natural pela pressão aí da população, pela pressão da necessidade de todos trabalharem para manter aí as suas famílias, para manter o seu emprego, mas é uma grande incógnita que se coloca aí à nossa frente. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre isso. A recíproca é verdadeira e eu tenho certeza, amigo, que também é de total interesse da nossa expressiva e maciça audiência, até porque, conforme eu digo e sempre detalho nesse cenário de concessões muito característicos de nosso município,
a relação é sempre compulsória. Ou seja, você que precisa utilizar diariamente o transporte coletivo tem que obrigatoriamente adotar e escolher os serviços prestados pela Nova FAO, que é a empresa responsável pela prestação desse serviço mediante concessão do poder concedente. É preciso que fique claro que este serviço de transporte coletivo é prerrogativa do Poder Executivo em todo o país, que não tendo condição técnica, operacional, financeira, concede para que empresas privadas promovam este serviço. E sendo assim, qual é o cenário do momento no que se refere à administração da empresa de transporte coletivo? Qual é a peculiaridade que também emoldura, que é um termo ótimo, esta prestação de serviço no município? Quais aqueles ajustes que internamente tiveram que ser promovidos para que a empresa continue mantendo esta indispensável prestação de serviço? Bom, Zoria, no primeiro momento, o que aconteceu? A gente teve uma queda de 80% no número de passageiros transportados. 80%? 80% inicialmente, no mês de março. Aqueles últimos 10 dias do mês de março, início de abril, quando havia aí o fechamento de todas as atividades, salvo as essenciais. Então, no primeiro momento, o que fazer com isso? Então, o que nós tivemos que fazer? Como todo mundo sabe, já foi conversado aqui várias vezes, como se remunera o custo desse sistema. O sistema de transporte de Nova Friburgo tem um custo determinado pela quantidade de ônibus em circulação, pela quantidade de funcionários que são necessários para manter essa quantidade de ônibus em operação, para o cumprimento daquela tabela de horários, e, num primeiro momento, isso é repartido pela quantidade de passageiros pagantes. Então, o que aconteceu? No primeiro momento, houve uma queda muito grande de receita, mas também houve uma queda na quantidade de ônibus colocados em operação, até por força de um decreto municipal que restringia a frota a 30% do normal, com exceção da hora do rush, da hora do pico, onde se colocavam mais ônibus em operação. Então, isso foi feito no primeiro momento e, desde então, o que se vem fazendo é aguardar as medidas de flexibilização e se fazer uma regulação da frota que está em operação, não pela frota, mas da tabela de horários que vem sendo colocada em operação, para o atendimento à demanda que vem retornando aos poucos. Esse mês agora de agosto, que se encerra hoje, nós conseguimos chegar a 50% em média do passageiro transportado antes da pandemia. Estamos rodando aí com cerca de 70% da frota, porque ainda há um decreto que determina que se opere com 30% em determinadas faixas de horário e no resto do dia, na hora do rush especificamente, com a integralidade da frota. Só que quem paga esse custo, novamente, é o passageiro pagante. E a arrecadação da empresa está chegando agora, em agosto, a 50% do que era antes. 50%? Do que era antes da pandemia. No período pré-pandemia. Então, como que nós conseguimos colocar a frota em operação? Eu preciso pagar o salário do pessoal, eu preciso pagar o combustível, eu preciso pagar pneus, eu preciso pagar os impostos, eu preciso pagar todas as despesas regulares. Algumas despesas foram reduzidas. Se eu rodo menos quilometragem, eu gasto menos óleo, eu gasto menos combustível, mas o pessoal tem que ser pago. Agora tem essa medida provisória do Bolsonaro que vem sendo prorrogada, em que dá um complemento para o pessoal. Então, hoje, boa parte do nosso pessoal está sendo atendido aí por essa medida. Por quê? Para que eu consiga pagar salário do pessoal, senão eu não teria condições de estar arcando com os salários. E a empresa tem feito o melhor possível dentro das condições que ela tem, que são as condições oferecidas pelo contrato. Lá reza que quem paga é o passageiro pagante. Então, se não há arrecadação, como que eu consigo bancar as despesas? Né? Acontece que eu tenho que recolher impostos, eu tenho que pagar a prestação dos ônibus, eu tenho uma série de despesas que eu não consigo reduzir, de prestadores de serviço, de terceirizados, de tudo isso. Não há como diminuir.
Então, a gente tem feito um grande movimento na empresa, tem se esmerado ao máximo para conseguir colocar a melhor operação possível dentro das restrições que nos foram impostas pelas medidas de restrição determinadas aí por conta do combate à pandemia. Então, isso vem sendo um aprendizado diário e que a gente vai e verifica. Olha, aqui tem mais passageiro, tem mais demanda, o ônibus está enchendo um pouco mais, a gente tenta colocar mais ônibus ali para atender. Mas tudo isso dentro desse limite que nos foi imposto aí pela pandemia e que não é segredo. Nós já oficiamos aos vereadores, oficiamos à Prefeitura, oficiamos ao Ministério Público, em todos os ofícios que são trocados com essas entidades, até com entidades aí da iniciativa privada, nós colocamos isso muito bem. Nós temos esse problema e nós precisamos sentar para conversar como será esse pós-pandemia, que transporte será possível ter em Nova Friburgo e como que nós chegaremos a ele. Não é um problema só de Friburgo, é um problema do mundo inteiro, de todos os sistemas de transporte. Mas, no nosso caso, tem que ser resolvido dentro do município. Para sermos bem didáticos, qual é o quadro de passageiros e receitas pós-pandemia, se compararmos com o período pré-pandemia? Então, hoje, nós estamos com 50% do passageiro que tínhamos antes da pandemia. Ou seja, transportando 50% dos passageiros, exatamente, incluindo-se as gratuidades. Não, as gratuidades, como não temos agora as aulas, os estudantes estão em casa, a gratuidade caiu um pouco mais, caiu cerca de 60%. Mas nesses 50% de passageiros transportados estão contempladas as outras gratuidades? Não, isso é o passageiro total, porque quando se faz a conta para dimensionar a frota, a quantidade de horários que vai operar, por faixa, por tudo, isso é calculado com base no número de passageiros transportados, não apenas no número de passageiros pagantes. Entendeu? Só que para pagar a conta são os pagantes, mas para se calcular horários, tabela, atendimento, nível de conforto, é feito com base em todos os passageiros transportados. E a receita decaiu para 50%. Isso. Ou seja, isso obriga que a empresa tome medidas, por vezes, que contrariam a população que utiliza esta prestação de serviço de transporte. Sem dúvida. Mas ainda assim, é um esforço para continuar mantendo o serviço à disposição. Até porque também temos observado uma concorrência bastante agressiva dos outros tipos de transportes, não coletivos, mas oferecidos pelos aplicativos de transporte em grupo ou individual. Esta questão também tem prejudicado este cenário de prejuízo da concessionária? Sim, tem, Zuri, porque o que acontece? Nós tínhamos um sistema aqui dentro de Friburgo equilibrado. Equilibrado. Digamos equilibrado. Não vou te dizer se ele dava um resultado positivo ou negativo, mas, digamos, havia uma situação já consolidada antes da entrada dos aplicativos. Com a entrada dos aplicativos, quem sofreu no primeiro momento foram os taxistas, porque ele concorre mais ou menos na mesma faixa. Sim. Teoricamente, o aplicativo, o público-alvo dele é o passageiro que utilizaria o seu carro de passeio e deixa de utilizar o carro de passeio porque tem um aplicativo que o pega na porta de casa, o deixa na porta do trabalho, por um custo similar ao do táxi, talvez, e com essas vantagens. Só que o que está acontecendo hoje na prática? Hoje, todo mundo tem aplicativo. A pessoa se cadastra, ou nem se cadastra no aplicativo, compra um LED que vende aí, que é irregular, com o nome de um dos aplicativos, ou os dois até, coloca e fica fazendo o transporte irregular. Para no ponto chamando os passageiros, o que é irregular, e transporta somente passageiro pagante. Então, foi mais um ator que entrou dentro de uma situação que estava equilibrada e passou a dividir a mesma receita, entendeu? Mas aí causou um desequilíbrio porque
ele não transporta as gratuidades, ele não transporta passageiros em linhas muito longas. É difícil alguém pegar um aplicativo para vir de São Pedro da Serra ou de Salinas para o centro da cidade. Certamente. Porque fica um preço muito elevado. Então, eles atuam mais naquela faixa em que há mais demanda, que há mais passageiros, retirando do transporte coletivo o passageiro pagante, forçando com isso um aumento na tarifa, porque diminui a quantidade de pagantes, o custo se mantém estável, é aquela conta que já fizemos aqui. Quanto menos pagantes, mais cara fica a passagem, por maiores que sejam os esforços da concessionária de reduzir as suas despesas, que são todas públicas aí e transparentes. Então, entrou mais um elemento dentro da equação que só transporta o pagante, que não paga os impostos, que não é regulamentado. Nenhum aplicativo foi regulamentado aqui, portanto, trabalha de maneira irregular, e nem o pessoal que faz as lotadas a partir do aplicativo. Disfarçado de aplicativo, pega os passageiros pagantes. E quem sobra? São os gratuitos, que sobram para a empresa. Então, força o aumento da tarifa. Então, o que acontece? A tarifa acaba ficando cara demais para quem paga, mas devido à queda na quantidade de pagantes, ela é insuficiente para manter o custo do sistema, obrigando a empresa a reduzir mais a sua operação, a cortar alguns horários, a ter que reduzir a quantidade de pessoal. E é uma coisa que, se nada for feito, caminha para desordem total. Que hoje as pessoas param em qualquer ponto, param no ponto do ônibus, abordam os passageiros. A gente pega porque não tem ônibus, e não tem ônibus justamente porque pegam. Então começa uma discussão que não tem fim. Então, como tem que se conversar? Como tem que se resolver isso? Nós temos que pensar que cidade nós queremos, Exatamente. Que mobilidade queremos, qual a cidade do futuro. Você quer uma cidade sem o transporte coletivo? Que todos os carros sejam táxis, sejam aplicativos, sejam assim lotadas? Então, quem é que vai transportar o estudante, o deficiente ou o idoso? Quanto vai custar essa tarifa? Como a frota será renovada, né, para ter ônibus novos e tudo? Então, as pessoas olham muito o imediatismo, elas não pensam no que se quer. Então, daqui a pouco você vai ter 300 mil veículos aqui em Nova Friburgo, muitos que rodam disfarçados de aplicativos, nem de Friburgo são, as placas são de outras cidades. Então, eles vão rodar, você vai dar um nó na cidade, você já não vai ter onde estacionar, você já não vai ter como circular, não vai ter quem transporte as gratuidades e faz o quê? Faz com que a qualidade do transporte vá caindo. A lei orgânica do município define que a prioridade no trânsito é primeiro do pedestre, do ciclista e depois do transporte coletivo. Mas o que se pratica hoje na prática é o inverso. Por último está o transporte coletivo. Então, vai dar um nó na cidade, a cidade vai ficar poluída, vai ficar engarrafada, sem nenhuma qualidade de vida. E isso vem se perdendo aqui a cada dia. Exatamente. Essa questão é uma questão técnica, multidisciplinar, e que precisamos entender todos os seus interesses legitimamente merecidos. Eu tenho sido insistente, beirando a chatice, entendendo que precisamos, de forma inadiável, criar uma agência municipal reguladora dos serviços concedidos em Nova Friburgo. Até porque água e esgoto, limpeza urbana, iluminação pública, operação de terminais rodoviários, funcionamento de teleférico, transporte coletivo, são todos concedidos à iniciativa privada. Ou seja, o nosso cenário é absolutamente diferente da totalidade dos 5.570 municípios brasileiros. E assim, precisamos de um organismo que equilibre essas relações entre poder concedente, concessionárias e usuários. Teremos a oportunidade de tratar dessa questão com todos os candidatos a prefeito municipal e seus respectivos vices, logo após as convenções partidárias. O programa Cidade Real
conversará com todos e todas para entender os seus programas de governo e não, evidentemente, de poder. E esta questão, conforme eu reitero, da concessão de serviços públicos em Nova Friburgo é preponderante e deve constar de qualquer programa de governo minimamente aceitável. Precisamos também conversar com o ilustre e sempre atencioso diretor acerca da recente licitação do transporte coletivo municipal, que foi declarada deserta, ou seja, não se teve a presença de qualquer interessado na prestação desses serviços públicos. Será que isto compromete este serviço em Nova Friburgo? Temos a possibilidade extremamente danosa de, a qualquer momento, não dispor dos serviços prestados pela empresa? Conversaremos com o possante diretor a seguir. Entretanto, antes do nosso tradicional reclame comercial, apresentamos um novo quadro, até porque esse programa está se assemelhando a uma galeria de artes, com quadro espalhado por todos os lados, levando até você informação profissional do seu interesse no que se refere ao controle emocional. É o que nos cabe no quesito da prevenção. Termos a nossa estratégia individual de sobrevivência e, evidentemente, tentá-la colocar em prática para que, de maneira muito peculiar e muito característica, conseguirmos sobreviver este atual momento. E, desta forma, vamos acompanhar este quadro que tem a autoria intelectual de doutora Fabiola Machado, psicóloga, terapeuta familiar e sexual. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre saúde. O que significa saúde? Qual é o conceito de saúde? Saúde não significa apenas ausência de doença, mas ela tem também algo muito mais sólido. A saúde significa também a saúde física, mental e social. E para isso, para o nosso corpo saber como a saúde se manifesta, um dos termômetros fantásticos é a saúde mental. E como nós podemos promover, gerar nossa saúde mental? Tem algumas ferramentas que a psicologia demanda, trabalha e que é essencial para a nossa saúde mental. Uma delas é a qualidade de tempo que damos a nós mesmos e aos que nos amamos ou nós amamos e nos relacionamos. Essa qualidade de tempo, ela gera em nós uma saúde mental para que a gente possa dar início a todo o nosso processo de saúde do corpo. Outra ferramenta psicológica também muito utilizada para executar a saúde mental é não focar em dilemas ou só em problemas. Pensarmos leve, pensarmos com um intuito positivo, vermos o lado bom das coisas, os aspectos positivos das coisas que nos cercam. E quando passarmos alguma experiência ruim, tirarmos aquilo como grandes lições. Isso também gera em nós a saúde mental. Saúde mental significa algo que torna a nossa vida leve, faz de nós seres humanos mais leves. Para isso também é gerada a saúde do corpo. A saúde mental, ela está para nós como um preâmbulo ou o equilíbrio de todo o restante do nosso corpo. Então,
Quando você precisar de alguma coisa, quando você lembrar que nem sempre pensar as coisas ruins ou entender da forma ruim alguma coisa, isso vai tirar de você a sua saúde mental, pense leve. Pense com calma, tire as lições boas das coisas que acontecem com você, respire fundo, fique mais leve, seja mais saudável para você mesmo, se dê um tempo de qualidade, se envolva com seus familiares e nunca se esquecendo que estamos no tempo de pandemia. Para isso, nós não podemos ter aglomerações por enquanto. Se formos sair, temos que ter todo o nosso movimento profilático que vai nos reservar e nos preservar de outros problemas de saúde física. Essa é a nossa grande meta, preservar a nossa saúde mental para gerar em nós a nossa saúde física. E lembre-se, pense saudável. Até o nosso próximo encontro. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur, Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur, Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública. Nesta edição, conversando com Paulo Valente, diretor da Nova FAOL, que apresenta suas reflexões, suas análises sobre o atual momento, que também a empresa de transporte coletivo está submetida e se manifestará acerca da licitação que foi promovida na terça-feira da semana passada, também conhecido como 25 de agosto, e que não apresentou nenhum interessado neste tipo de serviço. Qual é a explicação? Queremos ouvi-lo. Entretanto, também precisamos ouvir o ilustre amigo, nobre professor, possante jornalista, Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que semanalmente apresenta a nossa opinião acerca da agenda municipal.
é preciso ter opinião e manifestá-la. O contraditório incomoda, mas é democrático e saudável. E o professor Jorge Carvalho o faz com absoluta competência, causando inclusive certos incômodos. Aqueles que são devidamente contemplados e se sentem enquadrados neste quadro. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. E o tema hoje é em relação às concessões aqui no município de Nova Friburgo. Nós temos dito ao longo do tempo que governar necessita planejamento. E o que estamos assistindo é tudo menos isso. Tivemos agora a licitação do transporte coletivo aqui em Nova Friburgo, que acabou não acontecendo porque empresas não apareceram. Quer dizer, esse contrato venceu em 2018 e só agora faz-se uma licitação que é considerada deserta. Temos também a questão do Centro de Tratamento de Resíduos, que é administrado pela EBMA, cujo contrato também venceu em 2018, mas tinha uma cláusula que permitia a prorrogação, se fosse interesse das partes, por mais 5 anos. E foi o que aconteceu. Temos a questão da iluminação pública, que uma decisão da Justiça, na última semana, proíbe a concessionária que recebe a nossa contribuição de repassar recursos para o município, tendo em vista desavenças entre a aplicação desses recursos. Na verdade, nós temos uma cidade, um município, com diversas concessões, sem um órgão fiscalizador e de acompanhamento. A falha não é só do Executivo, a falha é também do Legislativo, porque cabe ao Legislativo fiscalizar, mas fiscalizar de forma competente, fazer as cobranças necessárias. Por exemplo, essa questão da iluminação pública, que foi suspenso o repasse da Energisa para o município, o dinheiro está lá, é contribuição nossa. O correto seria suspender a cobrança, já que o serviço não está sendo prestado, que a população não pague. Então é isso que está acontecendo em Nova Friburgo. Erro do Executivo, omissão do Legislativo e decisão capenga do Judiciário, no meu modo de ver. Essa é a nossa opinião e ela é pública. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Coragem, ousadia e sabedoria do ilustre e nobre professor Jorge Carvalho, que conhece como poucos os bastidores e corredores da política friburguense. Não obstante, é merecedor de uma carinhosa alcunha que lhe atribuí com o título de Raposa Felpuda da política friburguense, não obstante, que é um termo ótimo, a semelhança dos seus cabelos com o pelo de uma raposa, mas, sobretudo, pela sua notória sabedoria. E este quadro, que é postado também nas redes sociais do professor Jorge Carvalho, atinge números absolutamente admiráveis de acesso, reforçando e reiterando que precisamos ter opinião consolidada, balizada e fundamentada e manifestá-la. Caro diretor, na semana passada, conforme eu disse, mais precisamente no dia 25 de agosto, houve finalmente a licitação
para a prestação do transporte coletivo por ônibus no município de Nova Friburgo e que revelou um resultado de absoluto desinteresse, uma vez que foi deserta. Ou seja, não tivemos a participação no certame de qualquer outra empresa, inclusive da Nova FAO. Sendo assim, lhe indago, primeiramente, acerca deste edital que, evidentemente, não se mostrou atraente para que empresas participassem. Também queremos ouvi-lo a justificativa da empresa, mesmo que de forma resumida, por não participar da licitação. E terceiro, mas não menos importante, ou melhor, sendo mais importante, a população de Nova Friburgo corre o risco, a possibilidade de ficar sem o transporte coletivo. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, o assunto em si, da licitação, da participação, é um assunto complexo, que gera muita polêmica. Nós temos, por exemplo, já na própria imprensa, alguns vereadores comentando que isso foi proposital, a empresa não participou para postergar o problema. Não é nada disso. Não? Não. Não houve nenhum pretenso conluio? Não, de forma alguma. Isso não existe. Quem conhece a empresa, uma empresa que trabalha com a transparência que nós trabalhamos, uma empresa de portas abertas, uma empresa onde não tem caixa preta, que eu já vim aqui, é a 15ª vez, já estive em outros programas, e a gente sempre fala a verdade, a gente sempre coloca os nossos dados à disposição, os números. Aqui não há esse problema. Então, dentro desse princípio de transparência, no primeiro momento, não gostaria de falar muito sobre a questão, porque está em andamento ainda e é uma questão polêmica. Mas, para não deixar você e os telespectadores sem resposta, eu posso dizer que nós não participamos da licitação, não apresentamos proposta, por uma questão até de coerência com o trabalho que a empresa vem desenvolvendo. Ora, se nós estamos questionando no TCE o edital, e estamos questionando, e isso é público. É público. Se nós estamos questionando na Justiça, e isso é público. Não foi concedido uma liminar suspendendo a licitação, mas o mérito não foi julgado ainda. Mesma coisa no TCE, não suspendeu a licitação, mas estão julgando as alegações que fizemos, estão verificando. Então, seria incoerente da nossa parte participar de uma licitação diante de todos os problemas que foram apontados dentro do edital. Não há como participarmos de uma licitação que, ao fim e ao cabo, se levada a termo, se adjudicada, nós não teremos como cumprir. Então, qual é a nossa preocupação? Como eu vou assinar um contrato que eu já sei de antemão que não poderei cumprir? Estamos questionando todos esses itens junto ao TCE, junto à Justiça, porque entendemos ser nosso direito de contestar como interessados em participar do certame, mas nós temos que ter a responsabilidade de assinar um contrato que nós poderemos cumprir. Uma das grandes inseguranças hoje de todas as empresas, de todos os setores, primeiro a insegurança jurídica, do não cumprimento do contrato, não de nossa parte, mas de outras partes muitas vezes. E depois, qual é o novo normal? Que cenário nós teremos que enfrentar para frente? Então, eu acho que tudo isso tem que ser, repetindo o que já falei na primeira parte, eu acho que o problema da mobilidade nas cidades, esse problema de como será o transporte no futuro, o impacto dos aplicativos e do transporte irregular no sistema, tudo isso tem que ser discutido. A questão da tarifa, repetindo, ela hoje está cara para quem paga e é insuficiente para cobrir o custo do sistema. Tudo isso tem que ser discutido. Só que essa discussão vem sendo adiada no país inteiro, em Friburgo aqui especialmente, há muitos anos. Só que acho que a pandemia veio acelerar esse processo. Não dá mais para se empurrar isso para frente, para se postergar essa discussão, para se ganhar mais tempo e atribuir à concessionária as culpas por tudo. Não, chegou a hora da sociedade
interessada do Ministério Público, da Justiça, do Poder Concedente, da sociedade civil organizada, das associações de moradores, das associações comerciais, se sentarem com a empresa que sim é interessada e discutimos o que se quer de transporte, de mobilidade para a cidade e montarmos essa equação, vermos quanto isso vai custar, o que é possível, o que pode se conseguir de isenção tributária, o que pode se conseguir de investimentos, de aportes. Os deputados conseguem emendas parlamentares para uma série de obras aqui na cidade, por que não de obras que de melhorias da estrutura viária, por que não verbas para investimento em frota, ou para esse tipo de coisa. Então, não dá mais para se adiar essa discussão, que foi acelerada com a questão da pandemia. Então, qual é o novo normal? Então, é isso que a gente tem que discutir. Então, acho que com isso eu te falei sobre a primeira e segunda pergunta. Com relação à terceira pergunta, a população, por enquanto, não precisa ficar alarmada, porque nós temos o compromisso assumido através de um termo de acordo firmado com a Prefeitura em agosto do ano passado, em que nos comprometemos a operar o sistema até que a licitação fosse adjudicada a outra empresa. E, por enquanto, continuamos dentro dessa operação. Esse termo de acordo prevê uma série de obrigações da parte da empresa, da parte da Prefeitura, e dentro dos limites que estão sendo impostos pela pandemia, a parte da empresa vem sendo cumprida. Então, a população ela pode estar reclamando de alguns horários a menos, mas a gente está fazendo aquilo que a gente consegue. Não adianta, Zuri, a gente tentar tirar de onde não tem. Tá? Eu posso te pedir aqui um exemplo que eu uso muito aí, conversando com o pessoal. Eu viro agora e falo para vocês, Zuri, você pode ir ali comprar 10 cestas básicas para distribuir aqui na TV Zoom? Aí você vai falar, pô, posso, Paulo, mas eu preciso do dinheiro. Então, aí eu pego e te dou R$150. Você vai comprar as 10 cestas básicas? Não. Então, você vai comprar aquilo que você consegue comprar. Olha, consegui comprar 2 cestas porque eu consegui um desconto, é o melhor que eu consigo fazer. Assim é o transporte e assim todos os demais serviços. Ninguém tira de onde não tem. Você já disse, a obrigação é do poder concedente. Exato. Então, o poder concedente tem que sentar com a concessionária, com o Ministério Público, com a Justiça, com todo mundo, dizer o que eu quero e quanto custa. A gente tem os números, são públicos, estão à disposição de todo mundo. E ver quem vai pagar a conta. Não é a FAO que paga essa conta. Quem paga essa conta hoje é a sociedade. Então, será preciso rever a questão das gratuidades? Se todos têm necessidade de ter gratuidade e se ela é liberada, ou se vão definir quantidades, se terá algum subsídio para isso, se consegue alguma verba federal. Agora aprovaram um plano emergencial para o transporte de R$4 bilhões. Não contempla Nova Friburgo, porque é somente para municípios acima de 200 mil habitantes. Exatamente. E nós temos, segundo o IBGE, em 2020, um número estimado de 191.158 habitantes. Então, batemos na trave, mas não conseguimos. A Prefeitura de Friburgo, que administraria esse dinheiro, não vai conseguir ter acesso. Então, é isso, Zuri. A população não precisa se preocupar nesse momento. Mas, a longo prazo, sim, todos precisamos nos preocupar. Tá? Tem os rodoviários que estão preocupados com o seu emprego. A cidade está preocupada com o transporte que vai ter. Falamos isso no início. Que cidade queremos? O que é que nós vamos ter daí para frente? Então, acho que chegou a hora de se sentar para conversar e desenvolver. Não adianta a gente ficar ponderando e esperando o futuro chegar. O futuro já chegou, já bateu a nossa porta, já se instalou. E como isso vai funcionar? Se você permite eu estender um pouco mais... Certamente. Educação, saúde e transporte são obrigações do município, do poder público, que ele terceiriza algumas, outras não. Mas vamos lá, Zuri. Uma saúde de qualidade demanda o quê? Eu vou te entrevistar agora. Tá? Uma boa estrutura. Uma boa estrutura com... física e de recursos humanos. Ou seja, postos de saúde, hospitais devidamente equipados, com medicamentos, com aparelhos e pessoal qualificado para administrar e prestar o serviço. Isso custa? Certamente. Dinheiro? Dinheiro. Recursos? Uma boa educação demanda o quê, Zuri? Da mesma forma. Boas unidades escolares, pessoal qualificado, tanto de apoio
quanto o corpo docente, para que material seja prestado didático, um bom computador, serviço, internet, material didático. boa alimentação, isso custa o quê? Isso tem custo. Tem custo. Tem custo, Você quer um transporte de primeiro mundo. Você precisa de quê? Tecnologia, bons ônibus, Sim. uma boa frequência, Sim. bons horários, vias exclusivas, né? Tudo isso que demanda. Que a FAO Pessoal bem treinado. Pessoal bem treinado, bem remunerado. Não, aqui em Friburgo se quer tudo para a saúde, se quer tudo para a educação e se quer nada para o transporte. Tem vereadores preocupados em reduzir a tarifa, sem se dar o trabalho de estudar os custos da empresa. As pessoas reclamam do custo da tarifa, do mau serviço, tudo, mas ninguém parou para pensar, mas eu, para ter um bom transporte, eu preciso ter uma boa empresa. Eu preciso ter uma empresa com recursos para fazer investimentos em frota, em pessoal, em tecnologia. E aí? É culpa da empresa se a coisa não funciona como a empresa gostaria que funcionasse? Isso foi colocado muito bem pelo Márcio Madeira na última coluna do Máximo, lá quando ele fala. O que a população quer é o que a empresa quer. Nenhuma empresa de ônibus ou prestadora de serviço quer ter reclamações, quer ser a vilã da história aqui da cidade, quer que lhe imputem as culpas e que reclamem. Pelo contrário, se nós pudéssemos ter a frequência que a população deseja, somente ônibus com suspensão a ar, com ar-condicionado, os rodoviários muito bem remunerados, a empresa ela gostaria de ter. Mas quem paga esse custo não é a empresa, quem paga esse custo é a sociedade. Então, isso tem que ser explicado para a sociedade. A gente não pode ser vítima desse jogo político de quanto pior, melhor. Já falamos disso também aqui no programa. Então, as pessoas querem que a empresa quebre, querem que não tenha nenhum investimento em transporte, tudo é a culpa da empresa. Por quê? A gente tem de quem reclamar. Imagina uma auditoria sendo feita na empresa e verificando que realmente a empresa tem razão. Isso obrigaria as pessoas que hoje reclamam a ter que mudar. Nós enviamos para todos os vereadores a planilha de custos. Ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém teve nenhuma dúvida para falar com a empresa. Alguns disseram, será que isso é verdade? Me pergunta, manda uma auditoria. A empresa está aberta para auditoria, para fiscalização, para tudo. Mas é mais fácil a gente reclamar. Então, quem quer saúde de qualidade tem que ter um sistema com qualidade. Quem quer educação com qualidade tem que ter qualidade. Quem quer transporte com qualidade tem que ter uma empresa com qualidade. É isso. É muito simples. Custa. Quem paga? É isso. Você está disposto a pagar por isso? Não, vamos diminuir um pouquinho ali, vamos ajustar. É isso que a empresa persegue desde que chegou aqui. Mas agora a pandemia bateu à nossa porta e nos obriga a pensar sobre isso. Ou seja, não existe almoço grátis. Não existe almoço mesmo grátis. Que custe nunca existiu. R$1. É verdade, alguém paga. Exatamente. Esse R$1. Por derradeiro, mas não menos importante, a Prefeitura Municipal, que na realidade é o poder concedente, nós temos que ter esse entendimento, a prerrogativa da prestação do serviço é do Poder Executivo em todo o território nacional. Entretanto, as prefeituras, reconhecendo a sua incapacidade para prestá-lo, o que eu também avalio da mesma forma, terceirizam, concede. E em Nova Friburgo isso cria um cenário bastante multidisciplinar que precisa ser tratado com profissionalismo, com competência e com conhecimento técnico, através da criação de uma agência municipal de fiscalização dos serviços concedidos. Companheiro, finalizando, conforme eu estava comentando, recentemente o Poder Executivo republicou o edital para licitação desse serviço. E, salvo melhor juízo, no mesmo formato, tendo o mesmo conteúdo, sem que fizesse qualquer alteração. Exatamente. Dessa forma, o resultado tem grande probabilidade de ser o mesmo, ou seja, continuar não despertando o interesse de qualquer empresa em participar do certame? Bom, como eu te disse, nós estamos questionando esse edital no TCE, estamos questionando na Justiça e vamos aguardar o posicionamento de ambos para podermos nos pronunciar. Mas eu te digo que se o edital fosse atraente, fosse algo realmente viável
e tornado interessante para as empresas, apareceriam outros participantes. Mas hoje eu não posso te dizer, porque a gente depende do resultado de julgamentos e análises que ainda serão feitos nesse período de 45 dias que faltam para licitação. Por derradeiro, mas não menos importante, a empresa continua à disposição de qualquer interessado em conhecer essa realidade. Como sempre. A empresa está lá de portas abertas. O telespectador que está nos assistindo agora, se quiser fazer uma visita, a empresa será muito bem recebido. Não tenha dúvida, já recebemos lá dezenas de pessoas que tiveram interesse em conhecer a empresa, estiveram lá conosco, conheceram as instalações, conheceram a nossa forma de trabalhar, conheceram números das empresas e, repito, a empresa está à disposição de quem quer que seja para ser analisada, verificada, periciada, auditada. Não há problema algum. Os nossos números estão lá, são públicos, estão disponibilizados para todo mundo e o que nós queremos aqui é que as pessoas entendam que esse problema é um problema muito sério, não é um problema da FAO. Olha, a FAO prejudica a população. Não, a FAO faz parte de um sistema, de uma engrenagem que é essa cidade e ela é apenas um item dentro de tudo isso. E é preciso que todos sentemos, os representantes, acho que o Zuri coloca muito bem a questão de ter essa agência. Nós temos que sentar para discutir qual é o futuro de nossa cidade. Eu acho que as eleições vêm aí, são muitos os candidatos, com alguns já tivemos a oportunidade de conversar, de mostrar os nossos números, os nossos dados, as nossas preocupações, os projetos que a empresa tem, que já apresentou à atual prefeitura e apresenta a todos que se interessarem, para a gente buscar uma cidade do futuro, uma cidade que tenha qualidade de vida para a população, que hoje está se perdendo aqui a cada dia, uma cidade que atraia investimentos, né, que não tenha quem vem investir aqui na cidade repudiado, chamado de forasteiro, de foragido. Teve isso. Teve esse tipo de coisa, então é até engraçado. Exatamente. A gente vem para investir, é maltratado. Ao mesmo tempo que se elogia a caçula, se elogia, desculpa falar o nome aqui, mas se elogia a caçula, se elogia o atacadão, mas se reclama da FAO. Então é uma coisa que eu já estou aqui há 3 anos e meio e eu não consegui entender. Mas eu acho que é isso, a gente tem que passar a discutir essa questão com vocês e com quem representa vocês, para a gente discutir isso de forma séria. Nós não podemos ser livianos com a questão do transporte, a gente tem que ser coerente com o que a gente faz. Nós temos que ter, como eu sempre digo, responsabilidade na prestação de serviço, que é o que nós estamos fazendo aqui na FAO desde que chegamos. E a empresa está aberta, quando você quiser convidar os seus ouvintes para fazer uma visita lá no dia que quiser. Se eu não estiver lá, tem a nossa equipe que vai receber todo mundo aí muito bem, de braços abertos e mostrar a empresa aí para todos. Exatamente, nós sabemos que, de uma forma geral, essas concessões em Nova Friburgo sempre se prestaram a ocasiões, sobretudo eleitorais, quando sobem os respectivos palanques, e nesse ano especialmente com destaque para a vertente virtual, mas depois acabam sendo desconsideradas, destratadas e mal entendidas. É preciso que tenhamos comprometimento com a concessão de serviços públicos em Nova Friburgo. E cabe a cada candidato, com seu respectivo vice ou candidata, constar no seu programa de governo uma proposta decente, uma proposta absolutamente viável para equacionar toda essa questão. Não é mais admitido que isso seja protelado após os anos, uma vez que quem sofre é você, usuário, que paga toda esta conta. Agradecemos a presença do sempre ilustre, atencioso, dedicado e responsável diretor da concessionária, que sempre comparece quando solicitado. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui, esclarecendo esses aspectos. Agradeço mais uma vez pelo teu convite, Zuri. Posso aproveitar e mandar um abraço lá para a equipe da FAO? Por favor.
Então, nossa equipe aí, queria mandar um abraço para o nosso pessoal todo. Vou citar aqui alguns, o J. Silva, o Luiz Carlos lá da manutenção, o J. Silva na operação, a turma interna lá. Saudando o Maguila aqui, eu quero saudar todos os nossos motoristas lá, que são muito dedicados, que brigam mesmo pela causa. São pessoas que entenderam que a empresa é parceira dos seus colaboradores, que nós somos uma coisa só, que um depende do outro, essencialmente para prestar um bom serviço. Agradecer à nossa diretoria, aos investidores que vieram e fizeram da FAOL, hoje, te digo, a melhor empresa do estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida disso, pelos índices que ela demonstra, pelo tipo de comunicação que ela tem com os usuários, pelo contato aí com a população. Você pode procurar em qualquer outro município, você não vai achar uma empresa que seja como a FAOL, apesar de todas as dificuldades. E agradecer a você em especial por mais esse convite e vamos ver quando será a 16ª vez. Exatamente, em breve, temos certeza disso. A sua participação sempre é muito proveitosa. Encerramos definitivamente, estamos nos acréscimos e daqui a pouco o VAR Mais um pouco é pênalti. entra em ação para corrigir o rumo, agradecendo a sua valiosíssima audiência e, sobretudo, a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, para que continue nos protegendo, abençoando e iluminando, sobretudo, aqueles que têm, por delegação do nosso voto, o compromisso, o comprometimento e a responsabilidade de administrar com zelo o dinheiro público em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.